Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem! Mais um Papo de Padre, o último deste ano, de 2020. Que ano difícil, muito difícil para todos nós. Por isso viemos aqui, na sede do nosso governo, do Estado do Espírito Santo, conversar e papear um pouco com o nosso governador. Nunca, talvez como tanto no tempo presente, as decisões políticas impactaram a vida de cada um de nós. Vamos falar sobre pandemia e outras tantas situações que tocam no nosso dia a dia. Vamos pedir a graça de Deus que nos oriente para esse novo ano, porque precisaremos muito dele e que possa iluminar os que nos governam. Vamos papear? Salve, paz e bem, respeitando todos os nossos procedimentos aqui de higiene, distanciamento, tem uma alegria muito grande e a responsabilidade de poder conversar aqui com o nosso governador do Estado do Espírito Santo. Para você que é do outro estado, nós estamos aqui no Estado do Espírito Santo, este é o nosso representante maior aqui em nosso estado, nossa federação. Obrigado pela presença. Alegria. Obrigado, Padre Anderson, pela oportunidade de a gente conversar um pouco. Como é que é ser governador neste tempo tão difícil? Olha, tem sido um ano pesado, viu? Pesado para todo mundo, eu acho, não só para quem governa, para todo mundo. Quem não acha que está com problema está colocando em risco a sua vida ou a vida de outras pessoas. Mas tem sido, sim, difícil porque é um assunto inesperado esse, né? Assim, nós não estávamos preparados para enfrentar essa pandemia. E de março, fevereiro para cá, eu tenho dedicado boa parte dos meus dias, né, inclusive sábado e domingo, à gestão dessa pandemia. E tem uma característica, né? Todos os assuntos da pandemia foram politizados nesse tempo. Sim. Né? Então, se a gente vai abrir, por exemplo, um hospital, ou não abrir um hospital de campanha, foi uma grande polêmica, por exemplo. Sim. A gente Já está aqui até na listinha. Aqui. Então, todos os temas, uso de máscara, hospital de campanha, remédio, tudo foi politizado. Né? E essa polarização da política brasileira, mundial, né? Não é só brasileira, é mundial, isso, na verdade, atrapalha muito, porque tem muitas fake news, muitas notícias falsas, e a gente tem que ficar todo dia, assim, praticamente, corrigindo informação para a gente poder fazer adequadamente a gestão da pandemia. Assim. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, nesse tempo, uma boa gestão da pandemia, assim, conseguimos atender a todo mundo que dependeu de leito de hospital, conseguimos transparência em todos os nossos atos, isso colocou o Espírito Santo num destaque na gestão da pandemia. Então, assim, o que me deixa muito triste, não é triste mesmo, é todo dia receber o boletim do número de óbitos. Isso me deixa muito, mas muito triste, porque é uma quantidade muito grande de gente que perde a vida, né? Essa politização, você sabe, poderia precisar talvez de onde vem essa origem, quem está talvez colocando lenha nessa fogueira, é o povo mesmo, ou temos institutos, temos órgãos, temos imprensa, temos alguma coisa que tenha acelerado isso? Essas pessoas se sentem todas elas protagonistas, porque todas hoje têm uma rede social, todas podem falar, podem escrever, podem produzir um vídeo. A eleição no Brasil em 2018 polarizou muito entre duas forças políticas. O estilo do presidente da República também é um estilo aguerrido, tá certo? Que acaba gerando também alimentando um tensionamento. Se você fosse orientar pela rede social, você toma decisões às vezes equivocadas, porque as pessoas mais radicalizadas, seja de um lado ou de outro, elas se manifestam muito mais do que as pessoas equilibradas. Eu, inclusive, tenho dito que nós temos que ter uma revolução das pessoas ponderadas, porque as pessoas ponderadas geralmente se afastam do debate, porque vê muita insanidade nas argumentações. E isso, você vai para a rede social, acha que aquilo ali é o mundo real, mas não é. Assim, a gente faz pesquisa aqui das decisões do governo
as decisões do governo são apoiadas por mais de 80% das pessoas. A polarização é um problema, mas o maior problema são as notícias falsas, né? Esse é o maior problema, a gente que fica produzindo notícias falsas para criar instabilidade. Então, esse é o maior problema que a gente tem vivenciado no mundo de hoje, no mundo tão conectado como a gente está vivendo hoje, tá certo? Isso enquanto nossa Federação Estado do Espírito Santo aqui, em relação à união, já que diante colocado do cenário do nosso presidente, como o senhor colocou aí, um pouco mais polarizado, isso não afeta a nós capixabas? Não afeta talvez a questão de recursos, de incentivo, talvez aí, porque existe a questão da política. Eu tenho discordância com o presidente da República, manifesto essas discordâncias, porque eu acho que eu, como liderança, as pessoas têm que saber o que eu penso, tá certo? E da minha cultura, minha história, o meu pensamento, né, e a minha forma de agir, mas eu sempre respeitei muito o presidente da República, tanto que agora, recentemente, eu estive com ele num despacho pessoal com ele, tratando de assuntos do Estado do Espírito Santo, tratando de assuntos da campanha de vacinação, do Plano Nacional de Imunização. Então, assim, não tem atrapalhado nada pelo respeito que a gente estabelece. Assim. É a melhor forma, talvez, de exercer a caridade através da política. E nunca como tão presente afetou as decisões políticas, afetou a vida de nós, meros mortais que estão ali nas vidas sociais e assim por diante. Até que ponto uma decisão ela é política ou não nesse tempo de pandemia? Por exemplo, nós estamos aí nos bares, nós temos as festas, nós temos o comércio que necessita, né, de sobrevivência. Eu tenho que, como político, tentar, eu não posso perder o eleitorado, mas também eu tenho esse cuidado. Até que ponto a política, numa possibilidade de uma reeleição do senhor, afeta a sua decisão? A gente não tem uma escolha boa e uma ruim, tem escolha ruim e uma pior. Então, tem que escolher entre as duas, porque fechar comércio, fechar shopping, fechar bar, fechar restaurante, é sempre uma decisão muito difícil, porque as pessoas têm que sobreviver. Nós aprendemos a lidar um pouco com a pandemia e nós montamos um grupo de profissionais e cientistas que sempre me orienta, esse grupo me orienta, e eu procuro me seguir pelas evidências científicas que esse grupo me aponta. Nós já aprendemos que o comércio normal, em si só, em que as pessoas podem controlar o número de pessoas dentro do comércio, o uso de máscara, a higiene das mãos, o distanciamento, esse é um ambiente controlado. Então, assim, dificilmente você precisará fechar o comércio se os gerentes, donos do estabelecimento, clientes e vendedores, colaboradores, controlarem um ambiente, tá certo? Assim, qual é o nosso maior problema? São os ambientes que não têm controle, tá certo? Essa é a nossa maior dificuldade. Mas sempre, para a gente não ter só decisões com base no interesse político, a gente toma decisões com base nas evidências científicas. Isso tem orientado a gente e é um momento difícil de a gente tomar as decisões. A outra coisa assim, que eu acho que é importante é que nós não temos muita condição de ficar fechando todos os estabelecimentos neste momento, porque as pessoas estão se concentrando em outros locais. A gente vive uma situação em que a gente tem que conviver com grupos, né, que querem ficar em quarentena até 2050, tá certo? E com grupos que não querem ficar em quarentena nem um minuto, tá certo? Então a gente vive nesses dois polos, por isso que as evidências científicas são fundamentais para nós, mas isso não garante que a gente acerte em tudo também, não. A gente pode ter errado, a gente pode errar nessas decisões. Eu estou muito angustiado com o crescimento do número de óbitos no estado do Espírito Santo, está sendo muito angustiado mesmo. E a gente também muito angustiado com a insensibilidade de pessoas, tá certo? Da falta de empatia dessas pessoas que às vezes não tem preocupação nem com elas mesmas, tá certo? E nem com as pessoas, às vezes, que moram perto delas. Mas nós conseguimos fechar com o governo federal um posicionamento bom. Na semana passada, que a gente teve o lançamento do Plano Nacional de Imunização, depois de termos tido uma reunião com o ministro da Saúde, depois de eu ter tido uma reunião com o presidente da República, nós conseguimos fechar uma coordenação central por parte do governo federal que vai comprar todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa, tá certo? Então isso foi muito bom, essa posição do governo federal foi uma posição boa que a gente conquistou no debate com o governo federal. Mas mesmo assim, nós estamos em contato com o Butantan, né, para caso alguma coisa aconteça, a gente tenha capacidade de adquirir as vacinas, a gente tenha onde buscar as vacinas. O Butantan não pode atender todos ao mesmo tempo,
Espero que atenda ao governo federal, o governo federal transfira para nós, estados e municípios, para a gente coordenar a aplicação desse plano nos estados e nos municípios, mas de qualquer maneira nós estamos sim, além do Butantan, buscando outras fontes de vacinas. Quem tem prioridade na aquisição das vacinas são os governos centrais, porque eles coordenam esse Plano Nacional de Imunização, mas nós estamos em contato com os laboratórios. Como é que restringe um lugar, é vermelho, por exemplo, é mais alerta, e outro lugar não, sendo que as pessoas, a mobilidade é imensa, é tamanha. Como é que eu vou dizer que Vitória está restrita, mas Vila Velha não? Mas que Vila Velha é para Vitória. Como é que tomou uma decisão desse jeito? Inicialmente a gente considerava de fato a região metropolitana como uma região, um município só, como uma região só, mas como nós fizemos um encaminhamento dando aos municípios responsabilidade, responsabilizando o prefeito, os vereadores, o comerciante, o industrial, o cidadão de cada município, a gente achou que era importante dar responsabilidade a cada um. A gente não tem como separar as pessoas, tá certo? Mas o município de Vitória, por exemplo, se ele caminhar para uma classificação de risco alto, né, o comerciante daqui sabe que vai ser de alguma maneira restrito. Os bares serão mais restritos, os restaurantes limitados na sua hora de funcionamento. Então isso acaba responsabilizando também as pessoas com relação ao controle da pandemia. Então mesmo sabendo que tem essa interação, e é mundial essa interação, mas especialmente numa região metropolitana, mas achamos melhor que a gente pudesse classificar por município para mostrar também o trabalho que o município está fazendo. Os comentários das pessoas, tanto prós, contra, o senhor consegue... Uma parte, né? A gente não consegue acompanhar tudo, mas uma parte a gente acompanha. Dormir? Eu durmo bem. Gente, porque ser bombardeado o tempo todo, né? Porque tem gente a favor, a gente conta esse monte de gente. Consegue relaxar? Não, eu durmo bem, eu consigo dormir sim. Eu, graças a Deus, tenho essa capacidade. Eu trabalho muito, acordo muito cedo, acordo todo dia às 5 horas da manhã, mas sim, trabalho até um pouco mais tarde, então a gente já fica cansado, né? Diz que o melhor remédio para o sono é você estar cansado do trabalho, mas durmo bem. E a família, como é que vive o contato familiar, tendo essa responsabilidade todinha? A gente tem maior cuidado nosso com a nossa mãe. Né, assim, eu e minha esposa e meus 2 filhos já fomos contagiados, tá certo? Você também já foi. Eu também já fui. Então, mas a convivência familiar, nosso núcleo mais íntimo, que é a esposa e os filhos, a gente tem mais liberdade. E com os irmãos, quase todos os meus irmãos também já foram contagiados. E a minha mãe também já foi contagiada, mas de qualquer maneira, de vez em quando a gente faz um exame nela, para ver se ela tem proteção ainda, porque o nosso maior cuidado é com a nossa mãe, então, porque ela tem 88 anos de idade. Então a gente tem um cuidado maior com ela. Mas estamos convivendo, aprendendo a conviver mais à distância, com a família italiana muito grande, quando a gente se reúne muita gente, evitando essas reuniões como a gente fazia antes da pandemia. Para não esgotar tanto de pandemia, né, que às vezes até um pouco cansado, mas algo que nos chama a atenção e que depende totalmente dos senhores, que é a questão de transporte público, né? As pessoas sempre ali lotados, os ônibus, distanciamento zero, assim também como não é da competência do senhor, transporte aéreo, ou seja, tem todo exigências aqui, só que nesses momentos de transporte não é respeitado. Como lidar com isso? Como tentar segurar a partir disso? Muito difícil, porque nós temos um sistema de transporte público que ele reduziu 70% no auge da pandemia. Até mais de 70%. Nós passamos a transportávamos quase 700 mil pessoas por dia, passamos a transportar 25% disso em maio, junho, julho, esse período. Hoje a gente transporta 70%. Hoje a gente está transportando menos de 500 mil pessoas por dia num sistema que teria que transportar em torno de 700 mil pessoas por dia. Mas mesmo assim, em hora de pico, na hora da maior demanda da procura, é muito difícil. Você consegue sair do terminal com as pessoas só sentadas, sem autorizar pessoas viajarem em pé, mas no trajeto o motorista não tem como não parar nos pontos para as pessoas entrarem. Então, assim, é muito difícil, seja no transporte no ônibus, seja no aéreo. Fui a Brasília agora esses dias, os aviões estão cheios, tá certo? Assim, seja no aéreo,
seja em metrô, no transporte público, é muito difícil manter o distanciamento. O que você precisa é tomar o cuidado com a higienização das mãos, tomar o cuidado com o uso das máscaras. Isso é fundamental para evitar ou para diminuir o contágio. Estamos aí iniciando um novo ano, está para chegar. Até agora nós tivemos os benefícios do governo federal junto aos mais pobres, aos trabalhadores, né, não regulados. Está acabando agora. É verdade. Qual é a previsão do senhor? O que o senhor consegue vislumbrar para este ano sem esses benefícios e a situação do Primeiro, assim, capixaba? o 2021 vai ser um ano pesado para quem é pobre, tá certo? Assim, porque uma crise, ela sempre provoca alguns efeitos. O primeiro efeito é que alguns ricos ficam mais ricos, porque na hora da crise as pessoas vendem por qualquer preço, então isso acumula ainda mais riqueza em quem tem dinheiro, tá certo? E os mais pobres ficam mais pobres. Um auxílio emergencial foi importante, ajudou, mas o governo está dizendo que não tem como conseguir manter esse auxílio. O primeiro pedido que a gente fez ao governo é que, se não for neste tamanho, mas que seja alguma coisa para amenizar, para diminuir o impacto da crise que nós estamos tendo pelo desemprego e pela vulnerabilidade das pessoas. Nós aqui fizemos um trabalho assim, de fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. A gente repassou mais recursos através do Fundo Estadual, dos Fundos Municipais de Assistência Social, e nós passamos a conceder 115 mil cestas básicas para os alunos da rede pública estadual que têm famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal dos Programas Sociais. Então a gente conseguiu atender um número grande de pessoas junto com o auxílio emergencial do governo. Nós queremos continuar no ano que vem com uma ajuda na alimentação, que eu acho, até falei com algumas pessoas do governo, com a minha esposa, para a gente coordenar um trabalho que as igrejas podem participar disso, de coleta de alimento, de distribuição desse alimento através dos profissionais de cada município. Eu acho que nós vamos ter que fazer em 2021 um trabalho de complementação, de segurança alimentar, tá certo? Para a gente poder diminuir o sofrimento dessas pessoas. A escola, professores, sofreu muito. E uma vez já foi decretado que deveria fechar, depois voltar, houve pressão popular. É pressão popular ou realmente uma semana ou dias depois foi permitido o que não era permitido? Não, a escola é a seguinte, também foi um aprendizado. Assim. A primeira coisa que a gente fez foi suspender as aulas, tá certo? Lá em março, ficamos até outubro, né, com as aulas, até final de setembro, com as aulas suspensas. E voltamos em escalas, em semanas alternadas. Uma turma numa semana, outra turma na outra semana. Então, um sistema híbrido, remoto e presencial. Eu tenho defendido, assim, e a posição de muitos países da Europa, pela visão dos estudiosos, que a gente não devia suspender a aula. A gente devia, sim, manter um sistema híbrido, mas a criança, o jovem fora da sala de aula, é um problema grave que a sociedade brasileira e mundial está enfrentando. Nós aqui, por termos uma sociedade muito desigual, a criança fora da sala de aula, ela é presa fácil de pessoas que cometem atos ilícitos na sociedade, tá certo? Muitas vezes, para muitas famílias, assim, a escola é o lugar onde a criança tem a melhor alimentação, tá certo? E às vezes é o local onde, de fato, ela tem o melhor ambiente. Então a escola eu tenho avaliado com a minha equipe, assim, nosso risco verde, que é o risco baixo, que é a cor verde, e risco moderado, que é a cor amarela, assim, as escolas já podem funcionar. Eu pedi para a gente avaliar, inclusive, e discutir isso com a sociedade, até em risco alto, a gente devia manter as escolas funcionando. Metade da turma uma semana, metade da turma na outra semana, porque você mantém um distanciamento, é um ambiente que você controla, tá certo? Então, acho que a gente devia pensar muito com relação à suspensão de aulas em 2021. Nos decretos e orientações do senhor nunca pediu que fechasse as igrejas. Por quê? Porque é onde a pessoa recorre na hora da dificuldade. Seja qualquer dificuldade, não é só dificuldade espiritual, não. Se a pessoa está passando fome, a igreja é um ponto onde um padre, um pastor, muitas vezes consegue acolher essa família. Se a pessoa está deprimida, muitas vezes é um líder religioso que dá uma atenção. Então a gente pediu, em muitos casos, que não houvesse culto, mas deixamos muito na responsabilidade
do líder religioso, seja padre ou pastor, ou qualquer outra denominação que a religião dá. Porque eu acho que o padre Anderson tem a mesma responsabilidade que o governador tem. Não muda em nada. Pela sua função, você tem a mesma responsabilidade com as pessoas, que eu tenho. Então, assim, acho que cada líder tem que tomar essa decisão. Mas não seria o mesmo, talvez, um diretor de escola, um professor na sala de aula? Não seria a mesma responsabilidade? É a mesma responsabilidade. Não poderia também delegar a essas pessoas, a essa autoridade? Pode, mas assim, você não pode delegar ao diretor da escola, você tem um sistema que funciona, tá certo? Um sistema que funciona que tem que ser muito semelhante para todos os alunos de um estado. Então, assim, se você tem um sistema único que funciona, já as igrejas não. Nós demos orientação para que não houvesse cultos nem missas de acordo com a classificação de risco do município. Mas o fechamento da igreja nós nunca determinamos, porque achamos que ali é um apoio psicológico, um apoio espiritual e é um apoio social. Eu acho que isso cumpriu uma tarefa para muita gente. O Renato Casagrande é um homem de fé? É de fé. Graças a Deus. Como é que o senhor exerce a vida de fé do senhor? Eu exerço na minha família, nas minhas orações diárias, com a minha esposa em especial, e aos domingos na minha igreja. O senhor consegue ir? Consigo, eu vou aos domingos. Todos os domingos? No bairro República. É? Uhum. E ali faz suas orações? Sim. A sua reza? Participo da missa na igreja da Paróquia da Ressurreição. Quão importante é isso mesmo para o senhor? Isso é muito, muito importante. A gente tem uma vida materialista do dia a dia, daquilo que é nosso aqui, né? Da nossa vida física, mas ninguém consegue trabalhar se não tiver um objetivo maior, tá certo? O objetivo maior é você, de fato, ter um sentido na sua vida. E o sentido da vida você busca e alimenta através da oração. Já teve momentos assim, tipo, não sei o que eu vou decidir. Estou aqui, tem a parte íntegra para cá e de repente vou pedir uma luz aí divina. A gente pede. A luz divina ela não vem de uma vez só, tá certo? A luz divina vem num processo. Às vezes a pessoa acha que a luz divina é um ato, tá? Não é um ato, é um discernimento que vem paulatinamente na medida que você vai fazendo suas orações e vai tentando acertar as coisas. Além da pandemia, muitos perguntaram sobre um tema que toca também a cada um de nós, que é a mobilidade urbana, né? Quarta ponte, aquaviário, ampliação da ponte. Como é que é também pensar essas coisas com recursos limitados diante da pandemia? Como planejar para frente, tendo necessidade cada vez mais um pobre ali? Como é que pensa e projeta tudo isso? Olha, esse projeto de mobilidade nós estamos avançando bem mesmo, assim. A mobilidade, nós estamos fazendo uma obra importante para Vitória, Cariacica e Vila Velha, que é o Portal do Príncipe. O Portal do Príncipe é aqui na Ilha do Príncipe, chegando em Vitória, de Vila Velha e de Cariacica. Uma obra importante que a gente está fazendo ali. Então vamos começar, já está contratado, assim, o canteiro da obra está sendo montado embaixo da terceira ponte. Nós já contratamos a empresa que vai fazer a ampliação da ponte. Mais uma faixa de cada lado. E 2 ciclovias, também uma de cada lado, naturalmente. Suporta. Essa é o medo de todo mundo. Não, suporta. E essa ciclovia vai ser a proteção contra as pessoas que querem tirar suas próprias vidas ali, tá certo? Então, assim, a empresa contratada, como é um regime diferenciado de contratação, a empresa contratada, ela tem, já está contando naturalmente 3 meses, ela tem 6 meses para poder fazer o projeto, porque é ela que elabora o projeto definitivo e começa a obra. E contratamos uma outra obra importante, que é um viaduto ali em Carapina. Você chegando na serra, aquele ambiente conurbado que tem ali, né? Então vai ter um viaduto ligando para Barra de Fátima e Jardim Carapina. Então vai melhorar muito o trânsito ali também. Estamos fazendo lá a 388, que é a rodovia que liga a região 5 de Vila Velha até a BR-101. Vai abrir um campo de desenvolvimento na região de Vila Velha, de Viana e de Guarapari. Vamos começar agora uma outra rodovia, melhoria de uma via importante, que é a Abdo Saad, em Jacaraípe, também uma obra importante de mobilidade. Terminamos a Leitão da Silva. Então, obras de infraestrutura, nós estamos fazendo as obras que eu tinha planejado no meu governo passado, mas ficaram paradas nesses últimos anos. Eu retomei a concluir os projetos, já estão licitadas, estamos muitas delas já em execução. Também fizemos lá em Cariacica o quilômetro 0 da Leste-Oeste e fizemos também lá em Itacibá, um binário em Itacibá. O aquaviário publicaremos agora nos próximos dias o edital de construção dos piers, onde
os barcos vão... Vai sair? Vai sair. Começa até final do ano que vem e a gente entrega o aquaviário funcionando, tá certo? Então, nós vamos ter estações ali na Praça do Papa, lá na Prainha em Vila Velha, aqui no centro de Vitória e lá em Porto Santana, em Cariacica. Então, nós vamos ter essas estações, essas piers, onde as pessoas vão poder embarcar e usar o aquaviário. A economia do Estado, na pandemia, no caso, reduziu muitos recursos de entrada? Reduziu especialmente... Para poder planejar isso para outras frentes? A gente já tem dinheiro para essas obras, a gente já conquistou dinheiro de financiamento para essas obras. Essas obras estão garantidas em termos de recursos, tá certo? Também faremos bons investimentos, você não perguntou, mas se me permite falar de um assunto que é importante para Vila Velha e para Cariacica, obras de macrodrenagem. Vila Velha sofre muito com alagamentos, tá certo? Eu moro lá. Você mora lá. E Cariacica também. Vamos fazer um investimento bom em macrodrenagem, já estamos licitando essas obras, vamos dar as primeiras ordens de serviço agora, nos próximos dias, e um investimento grande em saneamento em Vila Velha. Então, assim, a cidade de Vila Velha, a cidade de Cariacica, a cidade de Viana vão receber um investimento forte em infraestrutura urbana para melhorar a qualidade de vida. Então, os recursos para essas obras já são recursos que estão garantidos. Nós sofremos agora na pandemia com a redução do repasse da receita do petróleo, por exemplo, porque o petróleo diminuiu a produção, porque diminuiu o consumo no mundo todo e baixou o preço. Então, royalties de petróleo e participação especial, isso reduziu R$1 bilhão para nós neste ano. Compensou o repasse que o governo federal fez para os estados e para os municípios. Agora, por incrível que pareça, o ICMS nosso não caiu comparado com o ano passado. Na crise, alguns setores cresceram muito, o setor de construção civil cresceu muito, o setor de alimentação e bebida cresceu muito. Então, alguns setores cresceram e acabaram compensando a redução do ICMS. Finalizando nosso papo aqui, governador, o Espírito Santo é conhecido como um estado pobre da região sudeste, né? E muitos ainda não conhecem. E nós temos potenciais turísticos espetaculares. Como é que é o turismo visto na gestão do senhor? O que a gente pode ainda potencializar e divulgar para mais países e aí ao próprio Brasil? O Espírito Santo, você sabe que hoje mudou a imagem das pessoas do Espírito Santo, né? Como nós somos o estado mais organizado do Brasil, né? Desde 2012, quando eu governei o estado novamente, nós levamos o estado a ser nota A na gestão fiscal, e nós estamos aqui ao lado de Minas Gerais, estado desorganizado, ao lado de Rio de Janeiro, estado desorganizado. O Espírito Santo virou uma referência nacional em termos de organização e de políticas públicas. Então, para isso, para nós, é um orgulho. Para onde a gente vai, as pessoas reconhecem esse trabalho aqui no estado do Espírito Santo. Temos muitos desafios, o turismo é um deles. A gente tinha nós estávamos com um bom trabalho de apoio a todos os agentes e todas as atividades ligadas ao turismo, mas esse ano foi o setor que mais sofreu. Da pandemia, o setor que mais sofreu. Estamos agora incentivando o turismo interno. Da gente, ao invés de viajar para outro estado ou para outro país, por segurança, viaje no estado do Espírito Santo. Os próprios capixabas viajarem aqui no estado do Espírito Santo, para conhecer um pouco mais do nosso estado. Mas o que a gente tem que fazer é melhorar a infraestrutura. Isso a gente está fazendo bons investimentos em infraestrutura. Aí é um trabalho que a gente tem que fazer do governo, mas o setor privado tem que fazer também, porque tem que ter boas instalações. E aí, sim, hoje nós temos condições muito maiores de fazer uma divulgação. A gente ia fazer uma grande divulgação nacional do estado, mas agora com a pandemia não tem previsão para a gente fazer isso. Compete a nós, a palavra de Deus nos ensina a rezar por nossos líderes políticos que nos governam, independente do seu estado, da sua posição. Compete a nós sustentar esses homens e nós estamos aqui nesse papel para poder rezando e para que ilumine os senhores. Obrigado. Em suas decisões, porque as decisões de vocês impactam cada vez mais na nossa vida. E que essa política boa aconteça, não essa política partidária que vai cada vez mais minando o nosso país. Governador, estamos iniciando um novo ano, por favor, o que o senhor tem a dizer ao nosso povo capixaba e a todos? Obrigado, Padre Anderson, pela oportunidade de a gente conversar um pouco aqui com vocês, né? Me deu a chance de falar com o público do Padre Anderson. Eu quero dizer que 2021 será um ano com muitos desafios, mas o que eu tenho pedido a todos, além daquele pedido tradicional, a gente tem um ano de prosperidade, de paz, de harmonia, de fraternidade, que a gente tem um ano de muita empatia, né? De muita
de muita troca de posições entre nós, tá certo? A gente pode poder ter responsabilidade com outras pessoas. Empatia, responsabilidade e muita disciplina para a gente vencer, de fato, o desafio da pandemia que ainda vai ficar presente em 2021. Bom ano para todo mundo. Muito obrigado e não esqueça, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Que Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo.